para gravar. Muito obrigada. Então, pessoal, nas últimas aulas, né, a gente estava falando sobre função, de um modo geral, e estava vendo os conceitos, que são os principais conceitos que norteiam aí a construção de função, né? E a gente foi desde o comecinho da relação que função tem, deixa eu botar aqui, da relação que função tem com dois conjuntos, né, que é a forma como dois conjuntos estão relacionados, os elementos desses dois conjuntos estão relacionados, né? A gente viu que para ser função, a gente precisa ter uma regra nessa forma de relacionar os dois conjuntos, né? A gente não pode ter um elemento sendo relacionado com dois elementos do outro conjunto, e nem posso ter um elemento meu que não esteja relacionado com ninguém. Eu fiz isso com uma brincadeira lá, até eu e o Henrique, a gente estava jogando queimada aqui, né, na brincadeira, tinha meu time, o time dele, então a ideia é que eu não posso ter um jogador que jogue duas bolas ao mesmo tempo, numa única jogada, e eu não posso ter também um jogador em campo que não jogue, que não participe desse jogo, né? E a gente falou dos elementos dessa situação, todos esses conceitos, né? Os elementos são o domínio, que é aquele conjunto de partida, que é o meu conjunto, né? O conjunto onde eu consigo controlar tudo que acontece nele, né? A posição, quem são os números, quais números vão ser relacionados, quais não vão. Eu tenho o contradomínio, que é onde chega esse resultado, é o conjunto do adversário, né? No caso do joguinho lá, é o conjunto onde eu vou procurar elementos para me relacionar. Nesse conjunto eu não consigo controlar muita coisa, eu não consigo fazer muita coisa. A única coisa que eu consigo é me relacionar com elementos lá pontualmente. Esse subconjunto de elementos que eu consigo me relacionar pontualmente é chamado de imagem. São os pontos que eu consigo como dizer, acessar naquele conjunto, né? E a gente viu a ideia do plano cartesiano, né? Que é esse plano aí que, numa iniciativa de Descartes, ele foi lá e organizou de modo que a gente pudesse representar pontos, né? Representar da geometria através de conceitos algébricos, né? E daí a gente fiz aí uma revisãozinha mais ou menos do que seria esse plano cartesiano, de como a gente se localiza nesse plano cartesiano, né? A ideia dessa localização é que a gente faça tipo um joguinho de xadrez, eu ando um cadinho para cá, subo um cadinho para cá, e é isso, esse ponto tem duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Daí, através desse plano cartesiano, ligando os pontinhos, a gente tem a ideia de gráfico de uma função. E aí eu dei para vocês esses 6, tem um sétimo do outro lado na outra página, são sete como diz, passos para se ler um gráfico, né? Eu tenho aí, como eu falei com vocês que é muito comum a gente ver numa questão de prova, o seguinte enunciado observe o gráfico abaixo, ou analise o gráfico abaixo, ou a partir do gráfico abaixo responda alguma coisa, né? Então, o que o enunciado, né, o que a pessoa que fez essa questão está querendo saber, ou está exigindo de você, quando ele diz analise, leia, interprete, veja, observe o gráfico abaixo. E aí o passo a passo é esse, o que você tem que olhar são essas 7 coisas, a 7ª está na outra página, né? Essas 7 coisas que eu listei aí, os eixos ordenados, ou seja, você tem que ver o que esse eixo aqui representa para o meu problema, o que esse eixo aqui representa para o meu problema. Aí eu falei, às vezes vai ser tempo e velocidade, distância e velocidade, às vezes distância e velocidade, e tempo e distância, às vezes vai ser tempo e quantidade de indivíduos de uma população, ou saldo bancário e tempo, pode ser várias coisas, altura e tempo, né? Pode ser várias coisas. O domínio da minha função é indicado pelo eixo x, a imagem, ela está aqui presente no eixo y, né, uma parte do eixo y, crescimento e decrescimento, se essa função está crescendo ou se a função está decrescendo.
ela tem valor máximo, ela atinge um valor ali que ela chega no máximo dela, depois volta, ela tem valor mínimo. As raízes ou os zeros da função são super importantes, né? Aquele momento onde ela cruza o eixo X, esse momento onde que a função assume valor zero. E último são o sinal da função, que eu disse para vocês que por muitas das vezes a gente não vai ficar interessado em saber se a função ela é o valor exatamente da função. A função atingiu o valor 3, a função atingiu o valor 7, a função atingiu o valor menos 14. A gente não vai estar interessado nisso, a gente vai estar interessado em saber se a função ela tem valor positivo ou negativo, né? Dei um exemplo para vocês na situação de uma empresa que modela o seu lucro através de uma função. Para a empresa, é interessante saber a partir de que momento ela tem lucro, ou seja, a partir de que momento a função tem valor positivo. Né? Em que situação eu tenho prejuízo, ou seja, em que situação aquela função tem valor negativo. E aí, a gente fez uma questão da UERJ, de 2018, que era muito essa coisa da leitura de gráfico, é uma questão discursiva, e eu falei com vocês que eu ia tirar de hoje para a gente fazer mais questões desse tipo, né? E é isso que eu vou pegar aqui agora. Essa parte, como eu disse para vocês na aula passada, ela é muito importante quando a gente fala de fundo, de uma forma geral, porque a gente está trabalhando com um instrumento, né, com uma ferramenta que aparece em todas as disciplinas. Né? A gente pode encontrar questões que tenham gráfico na matemática, na história, na geografia, na biologia, química, na física. Então, é uma ferramenta realmente valiosa aí para a gente. Deixa eu só entrar aqui na minha conta de onde tem as questões, para eu puxar uma questão aqui para a gente fazer. Não estou acertando a senha de jeito nenhum. Não sei o que está acontecendo. Testando todas as senhas, não tem nenhum. Gente, problemas técnicos aqui. Você já como ajuda? Ou só... Não, tipo, eu não tô conseguindo entrar na minha conta, porque eu tava errando assim. Agora foi. Tentei todas, a última parece certa. Obrigado. Funções. Gráficos. Então, como eu disse, é um assunto bem recorrente, tem uma variedade bem grande de questões aí. Vou tentar fazer mais recentes. Tanto quanto a gente conseguiu hoje. Essa primeira UERJ. E essa aqui é legal, ó. Uma questão do Enem. Ela mostra um gráfico diferente do que a gente está acostumado a ver do Enem 2019. Tá aqui, tá aparecendo. Eu não sei o número dela na prova exatamente. Também então tá assim, nos 6 cômodos de uma casa, aí tem a ideia da prova do Enem, né, de como resolver. A gente vai precisar pelo menos dar uma passada de olho nesse textinho, para a gente identificar o que tem a ver
esse gráfico que ele tem aí pra gente, esse gráfico de linha, né, que tem 2 pontos aí e tal, e o que que significa essa planta baixa aí, né, dessa casa. Vamos lá. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim e apaga assim que a pessoa se retira do cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos, ou seja, entrou, acendeu, saiu, acendeu. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt por minuto, em função do tempo. E tem uma informação importante, o que o gráfico faz. Ele descreve o consumo de energia em watt por minuto, em função do tempo. Então, à medida que o tempo muda, a quantidade de watt acumulado de energia vai mudar também. Das lâmpadas LED dessa casa, enquanto a figura representa a planta baixa nos cômodos numerados de 1 até 6, com as respectivas potências com as potências de respectivas lâmpadas indicadas. Então, aqui tem o mapinha, né? 1, 4 e tal. A sequência de deslocamento pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico, é quanto? Então, olha só, vamos ler o gráfico aqui. O gráfico, ele tem 2 eixos, é o que a gente começa a ler primeiro. Ele tem o eixo tempo, ele tem o eixo que indica, como ele disse ali na frente pra gente, esse tempo, essa energia, ela tá como é que diz? Relacionada com o tempo, né? Quanto o tempo vai passando, essa energia acumulada vai mudando. Isso porque a pessoa está transitando entre os cômodos, quer dizer, né? Então, a partir do momento que o cara entrou na casa, uma luz vai acender e vai ficar lá com a quantidade de watts gasta. Ficou 1 minuto nesse lugar e ele vai partir para outro. E aí vai acumulando, né? Então, por exemplo, se você olhar na planta baixa, aí só tem um lugar para ele entrar, que é a sala. Né? Não tem outro jeito, ele tem que entrar pela sala. Então, o primeiro ambiente que ele vai ter contato é a sala. Então, ó, primeiro, ele vai na sala. Ele vai consumir 20 watts ali, né? Porque a lâmpada tem 20 watts, certo? No segundo momento, ele vai ficar 1 minuto aqui e vai jogar. Isso aqui tá dizendo no gráfico, ó, ele estava fora da casa, tá vendo? Fora da casa ele estava, e aí passa com 1 minuto, ele gastou 20 watts só. Aqui, esse ó, 1, 20. A coordenada é 1, a coordenada Y é 20. No segundo momento, ele gastou 35 acumulado. O que significa o fato de estar acumulado? Isso aí que é a grande sacada dessa questão. Ó, consumo acumulado. O que significa o acumulado? Significa que ele gastou os 20 que ele já tinha, mais 15 novos desse momento agora, desse próximo minuto. Então, num segundo minuto, então aqui, ó, ele estava aqui e foi para mim, que gasta quanto? Se ele tem um total de 15 minutos de watts, para ele gastar 15 watts, ele foi para qual dos cômodos? Que é o único que gasta 15 aqui, né? O quarto gasta 13, o banheiro gasta 2, a cozinha gasta 10. Então, ele foi para a suíte. Então, ele saiu do lugar 1 e foi para o lugar 4. A gente já pode eliminar algumas alternativas aqui, ó. Esse diz que ele foi para o segundo, para o lugar 2, e esse também diz que ele foi para o 2. Ele só pode ter ido para o lugar 4. A resposta certa é A, C ou E. O terceiro, então, ele está aqui. Certo?
Aí ele está aqui com um acumulado de 35. Certo? Ele está acumulado 35. No próximo momento que ele foi, ele veio para cá. No terceiro instante, ele gastou 40 acumulados. Então, na verdade, nessa transição, apenas na suíte, para ele gastar 5 watts, a única opção que ele tem é de ter vindo para o... Então, foi para o banheiro da suíte. E no banho da suíte, o número dele lá é 5. Então, ó, ele foi do 1 para o 4, do 4 para o 5. Já posso eliminar. Só sobra para a gente aí a dúvida se no finalzinho ele foi para o 4 ou para o 2 ou para o 3. Tá? Tem duas opções aí de resposta. É legal sempre quando você for fazer uma questão do Enem, né, ou de qualquer outro vestibular que múltipla escolha, você ir dando uma olhadinha nas alternativas. Vai fazendo, vai dando uma olhadinha, vai fazendo, dando uma olhadinha, para ver se você está se aproximando de alguma coisa, né? Tá, aí no quarto momento, ele saiu do banheiro, ele tinha 40 acumulado e ele gastou 55 depois. Então, ele vai gastar 40 para onde que ele foi? Não tinha outra opção para ele ir, né? Ele saiu do banho, não tinha para onde ele. Se ele, né, não tem outra saída do banheiro ali, ele volta cá. Beleza? Então, aqui ele volta para a suíte para gastar 15. Então, ele volta para o número 4. Então, 1, 4, 5, 4. Tá vendo? Por isso que as duas opções aqui eram 4. Não tinha para onde ele ir mais. Já sei que ele vai para o 1, porque também não tem outra opção. Então, ele vai voltar para cá, ó, para o 1. Quando ele volta para o 1, vamos ver isso aqui no o quinto movimento é sair da suíte. Esse aqui é 1, 2, 3, 4. Esse quinto movimento. Ele gastou 75. Os 75 que ele gastou tinha acumulado. Eu estou vendo aqui errado, ó. É essa diferença aqui que eu faço. Ou seja, ele gastou 20 watts. Daí, se ele gastou 20 watts, é porque ele foi para a sala. Ou seja, ele foi para o ambiente novo. Aí, sexto momento, que é esse aqui, ó. Ele tinha 85 acumulados nesse sexto momento. Significa que dos 75 que tinha antes, nossa, 45, coloquei esse 67. Ou seja, ó, ele estava aqui no 20, um ambiente que gasta 10 watts. Qual é o único ambiente aqui da casa que gasta 10 watts? É a cozinha. Então, cá. Então, ele só pôde ir para a cozinha, que é o ambiente 6. Ok? Aí, na cozinha, depois ele foi, o 7, foi um movimento de grande gasto de energia aí, que ele foi para 105 acumulado. Então, ele tem para 120 watts, certo? Deixa eu marcar aqui para eu não me perder, já fiz esse. Se ele gastou 20 watts, só pode ter acontecido com ele, ele ter voltado para a sala. Esse movimento todo que eu fiz aqui, não tinha outra opção para ele fazer esse movimento, por causa, inclusive, das alternativas. Até aqui, as alternativas são iguais. Ó, 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1. 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1. É agora que vai ser a decisão, se eu vou para o 4 ou se eu vou para o 2, 3. Então, vou lá ver o movimento dele.
tem mais um movimento. Se só tem mais um movimento, a resposta é, né? Mas vamos ver para onde que ele vai. Nesse último movimento, ele gastou 120, no final de 120 watts acumulados, e o movimento que ele gasta 15 watts. Para ele gastar 15 watts, ele vai, por fim, da sala aqui, ele volta para a suíte no final de tudo. Tá? Então, aqui, e aí ele fica. Só para quem for ver de novo, vou colocar aqui início e saber o que cada uma coisa aí foi feita. Então, ele volta, ele termina isso aí na suíte, que é o cômodo 4. Beleza? Acho legal aí você saber, né, que, assim, resolver a questão no todo, mas você conseguiria resolver essa questão quando eu eliminei a única resposta possível era A. A única alternativa possível era A, pela quantidade de movimentos, né? Aqui, ó, ele fez 1, 2, 3, 7, 8 movimentos, então tinha que ter 1, 5, 6, 8 ambientes, né? Então, quando ficou ali entre a letra A e a letra C, só podia ser como resposta a letra A, tudo bem? Deixa eu ver uma outra questão aqui legal para a gente fazer. É uma questão do Enem também, 2019. Uma dúvida aqui nessa questão, pessoal? O que vocês acharam? Eu vi que tem uma mensagem no chat aqui. De questões, não sei qual que é, mas esse aqui é o PPL de 2009. Parecido, né? São bem parecidos. E tá assim, ó. O modelo predador-presa consiste em descrever a interação entre duas espécies, sendo que uma delas, a presa, serve de alimento para outra, o predador. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional da sua presa, ou seja, o quanto que um predador come e o quanto de presa que tem naquele ambiente. Né? Densidade tem a ver com a quantidade da população dividido pela área. A figura mostra 3 respostas funcionais, F, G e H, em que a variável independente representa a densidade populacional da presa. A variável independente é essa daqui, ó. Mas aí vamos ler o gráfico, ó. O gráfico ele apresenta uma legenda, então eu vou olhar para essa legenda. A legenda diz que a linha contínua, então é esse elemento aqui. G, esse movimento assim, ó, e H é essa, não sei se é exatamente é, pra gente que também não tem muito a ver. E aí, ó, aqui tem a densidade populacional da presa. O que significa a densidade populacional da presa? É o quanto de presa que tem naquele ambiente. E aqui tem a taxa de consumo do predador. O que isso está dizendo? Qual é a relação que está dizendo? Vou olhar para a função H, que é essa função H, a densidade populacional da presa. Quanto mais presa tem, mais o meu predador consome, né? Então, quanto mais comida tem para ele, mais ele come. A da F, ela dá uma aqui, ó. Chega um momento que tem uma quantidade ali para ele que ficou tão grande, a densidade começou a ficar tão grande, que ele não consegue dar mais conta de tanta presa, né? Ele passa a comer uma quantidade meio ali que está se equilibrando. Tem mais, ele come mais, mas não cresce tanto daquela outra maneira.
né? Isso não tem nada a ver com a pergunta, mas ele está dizendo assim, ó, qual é o maior valor em que a resposta funcional f de x? Então, eu tô falando, qual é o intervalo, qual é o momento em que a resposta funcional f de x, o gráfico da f, que é aquele gráfico contínuo, é menor que as respostas funcionais dos outros. O gráfico da f ser menor significa que ele fica abaixo da linha dos outros. Que é o seguinte, ó, vou olhar o comportamento da f, que é esse daqui, né? Aqui, nesse momento, a f, explicado? Nesse momento, f se torna menor que g. E aí a f continua. E nesse momento, a f se torna menor que a. Ou seja, nesse que vai do C até o E, tá vendo? Nesse aqui, ó, a f está abaixo das outras funções, das outras respostas funcionais, C e E. Beleza? As questões do Enem, elas são sempre contextualizadas assim, né? E aí, muitas das vezes, a dificuldade que a gente tem é de lutar contra esse texto que ele oferece para a gente, né? Às vezes, muitas vezes a gente é ensinado a nem ler o texto e ir só para a pergunta final ali, não sei o quê. Agora, muitas das vezes esse texto também ele é instrutivo e te ajuda a interpretar. Eu sei que tem a questão do tempo, né? Você não vai perder grande tempo ali lendo esse texto, mas acho que uma leitura dinâmica vai te ajudar a saber mais sobre aquele problema e a resolver melhor ele, inclusive. Tá bem? Vou pegar uma próxima questão aqui. Deixa eu ver. Essa, o R de 2018 foi a que a gente fez na aula passada. Opa, essa aqui é legal. Essa aqui também é do Enem, PPL de 2018. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. Garantir segurança ao dirigir, assim, tem um monte de questões parecidas com essa, que só muda o tipo de contexto, mas que o raciocínio vai ser parecido. Se bobear, a gente encontra outra aqui ainda hoje. Para garantir segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam em seus carros dispositivos que alertam quando uma certa velocidade média, máxima, pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada. O Waze faz isso, né? Tanto o Waze quanto o Google Maps, quando você está ali ativado e tem um limite de trânsito na rua que você está, se você ultrapassa esse limite de velocidade, ele muda uma corzinha, às vezes você pode ativar para ter um sinal sonoro, para você saber que você está acima do limite de trânsito permitido naquela via. O gráfico a seguir, exibido pelo dispositivo, quer dizer, o gráfico exibido pelo dispositivo no painel do carro, após o final da viagem, fornece a velocidade quilômetros por hora em função do tempo. Então, ó, de novo, isso daqui é a descrição do gráfico. Isso aqui, ó, essa frase aqui, a descrição do gráfico. Aí eu vou ler o gráfico, né? Tem um gráfico aqui abaixo, eu vou ler. Ó, o meu domínio, então, a velocidade em função do tempo. De maneira, o tempo vai passando e a velocidade vai aumentando. Velocidade zero significa o quê? Carro parado. Então, no instante zero, quando o tempo era zero, quando eu comecei a observar, o carro estava parado. O tempo foi passando, a velocidade subiu, chegou nesse momento, ele desceu com a velocidade, para descer com a velocidade ele desacelerou, ele deve ter freado, depois ele voltou a acelerar, depois desceu, depois subiu, acelerou de novo o carro, chegou até aqui em cima, desceu, chegou, achou um zero. O que significa um dia zero? Significa que ele parou o carro novamente. Então, ele estava avançando e parou. De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem?
O dispositivo alerta quando ele ultrapassa o limite de velocidade. Então, ó, ele ultrapassa aqui, ele alertou. Aí ele foi, subiu, ele desceu de novo. Aqui ele não ultrapassou o limite de velocidade, ele não alerta, e ele alertou aqui novamente. Deixa eu ver se não foi programação. Não, certinho. Ele alertou aqui novamente. Então, ele faz alerta, tá? Aqui tem um ponto onde que pode gerar um erro nesse momento. E nesse momento aqui, sei lá o que é, o dispositivo não alerta eles de nada, porque ele já estava acima do limite de velocidade. O dispositivo alerta apenas quando ultrapassa o limite de velocidade. Quando você volta para dentro do limite, ele não te fala nada, você está ótimo, né? Então, esses outros pontos ali. Esses pontos vermelhos indicam quando o limite de velocidade é ultrapassado. Então, são questões da prova matemática, mas que a gente resolve só lendo o gráfico. Deixa eu ver uma questão aqui. Opa, outra. Uma questão, como eu disse para vocês, que tem o mesmo raciocínio que essa daí. Esqueci de ver onde que ela é. É o mesmo Enem. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Enem 2018. Alguma dúvida? A gente pode seguir, tudo bem? Show. Então, ó, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o limite de ruído suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a esse valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disso, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam esse valor, tem um alarme sonoro para poder dar um cuidado nos funcionários, indicando que os funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho dessa fábrica. Nele, a variável T indica o tempo, medido em hora, e I, a intensidade sonora. Então, de novo, ó, nesse finalzinho aqui, explica o que o gráfico vai dizer. E aí ele está dizendo o seguinte, que a partir que o tempo vai passando, existe uma oscilação da intensidade sonora. Então, no instante zero, não tinha nenhuma intensidade sonora, essa intensidade sonora subiu, desceu, sobe, desce, de acordo com o barulho lá da fábrica, né? De novo, a pergunta é mesmo parecida. Quantas vezes foi necessário colocar a proteção de ouvido no último turno? Então, ó, quando ele chegou neste momento, o cara tocou lá, né, o alarme sonoro, deu muito barulho, e o protetor, né, colocou o protetor voltar para abaixo do 65. Então, ele colocou o protetor uma vez aqui. Esse caminho que eu fiz de vermelho indica o período que ele ficou com o protetor, mas ele colocou o protetor uma vez só, ele colocou e não tirou. Aí veio aqui para baixo, fez esse caminho aqui, né? Nunca passou o protetor vai pular de novo. Beleza, tá ali, protegido, voltou a ficar abaixo de 5. Ele tira o protetor. E aí aqui coloca o protetor de novo. Quantas vezes ele colocou o protetor? 3 vezes.
beleza? É o mesmo raciocínio, não é quantas vezes atingiu o limite, que é, né, previsto aí como seguro. Quantas vezes ele precisou agir, né? Quantas vezes ele precisou fazer alguma coisa. Ele precisou 3 vezes, porque depois que já ultrapassou, ele não faz mais nada, né? Já está ultrapassado mesmo. Deixa eu ver mais uma questão. Opa, essa é boa também. Essa é do Enem 2017. Enem mesmo. A alteração na profundidade de um rio, em um determinado local, foi registrada durante um período de 4 horas. Então, a profundidade está uma variada aí de acordo com a hora. Já deu para entender isso, né, pelo enunciado. Que tem uma alteração na profundidade do rio, dependendo desse período de hora, né, nesse intervalo de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, explicando sobre o gráfico, a profundidade H registrada às 13 horas não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo representa 1 metro. Então, o que ele está me dizendo aqui é o seguinte: eu não sei a profundidade daqui. Cada quadradinho desse aqui sobe, cada retângulo aqui, né, sobe com 1 metro. Tá bem? Foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Então, nesse intervalo aqui, de 15 até 16, essa redução aqui corresponde a 10%. Ok? Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local que foram feitos os registros? Como é que a gente pode pensar nisso? A relação que a gente tem aí é o quanto que reduziu de 15 para 16, né? A gente não tem outra informação. De 15 para 16, desceu, passou 1 hora, né? Mas desceu 2 retângulozinhos aqui, desceu 2 unidades verticais. Então, entre 15 e 16 horas, a profundidade diminuiu 2 metros. Né? Como é que diz? Cada eixo ali vertical representa, cada unidade do eixo representa 1 metro, desceu 2, então desceu 2 metros. E 2 metros é representado por 10%. Então, entre 15 e 16 horas, 2 metros. Esse é da profundidade do rio. Se 2 metros corresponde a 10% da profundidade às 15 horas, isso quer dizer que quanto que corresponde no de 18 ali? Quanto desceu? Eu tinha esse número. Quando eu faço a multiplicação aqui de 10 vezes 10, eu no 100%. Então, 2 vezes 20, eu chego a 40. Então, aqui, esse alto aqui é 20 metros de profundidade. Se ele perdeu 2 metros, embaixo vai ser 20 metros, que ele quer 16 horas, né? Isso que eu estava pensando, se ele queria 16 ou 20. Beleza? Então, às 16 vai ser 20, 18. Tá bem? Deixa eu ver mais um aqui. Esse aqui tem uma parte mais específica que a gente vê daqui a pouco. Opa, legal. Esse aqui, Enem
2017, um ppl. GH é a sigla que denomina o hormônio de crescimento, indispensável para retardar o processo de envelhecimento. À medida que envelhecemos, a liberação desse hormônio na corrente sanguínea vai diminuindo. Estudos têm demonstrado, porém, que alguns métodos de treinamento aumentam a produção de GH. Em uma pesquisa, 10 homens foram submetidos a sessões de 30 minutos de corrida em esteira em diferentes intensidades, leve, moderada, máxima. As dosagens de GH medidas por coletas de sangue feitas antes e logo após as sessões, e também 1 hora e 2 horas após o término, são fornecidas no gráfico. Aqui, ó, está dizendo tudo sobre o gráfico. Quer ver? Da pesquisa até aqui. Isso é que a gente pode ler esse gráfico. Aqui embaixo estão os momentos. Ele tem um antes, após, 1 hora após e 2 horas após. Não me interessa muito o que está acontecendo entre esses momentos. Me fala desses momentos. Então, ó, antes, aqui é o que acontece. Antes, logo, são aqui, vocês conseguem ver que tem uma legendinha. Já vou falar sobre ela. 1 hora após e aqui 2 após. Então, hora após e 2 após, tá? Aí, esse que tem esse símbolozinho aqui, que é um losango, ele é o muito leve, é o esforço muito leve. Então, o que está acontecendo? Aqui está a dosagem de GH em micrograma por litro. Então, é quanto de GH que está rolando aí na corrente sanguínea, né? Quando passa um tempo. Então, se o cara está fazendo um exercício muito leve, é na esteira que ele está? Isso. Se ele está na esteira fazendo um movimento muito leve, antes ele está com 0 ali, quase, praticamente, de dosagem de GH. Quando ele vai andando muito leve, né? Ele sobe um pouquinho. Logo após, ele já fica com uma dosagem de 2 microgramas por litro. 1 hora após, se ele continua no muito leve, essa dosagem vai caindo, e 2 horas após, essa dosagem quase reduz ao que era antes. Então, o que está dizendo aqui, se você ficar um estímulo muito intenso na esteira por muito tempo, essa coisa da dosagem de GH volta para o lugar. Então, não adianta você ficar lá por muito tempo, né? Tá. Em quais medições a liberação de GH na corrente sanguínea em uma sessão de intensidade máxima, então eu quero saber quando que a intensidade máxima foi maior que a liberação de GH ocorrida nas demais intensidades? Qual das duas que a intensidade máxima, que é essa aqui, que é onde tem um xizinho, é maior do que as outras? Ele só é maior aqui, logo após e 1 hora após. Beleza? Aliás, logo após ele estoura, né? Ele vai lá para cima. Então, a gente tem que ler as alternativas. Apenas a medição feita logo após? Não é apenas logo após. 1 hora após também rola. É apenas a medição feita, né? Que está data, mas é feita 1 hora após? Não é só apenas 1 hora após. É também. Apenas a medição feita após 2 horas? Não, depois de 2 horas está todo mundo no mesmo barco. E letra D, nas medições feitas logo após, sim, e 1 hora após o treinamento? É isso aí. São naqueles 2 momentos ali, o gráfico do máximo está acima dos demais. É por isso que tem aqueles treinos chamados de intervalados, né? Que você tem um esforço muito forte, depois você descansa um tempo, depois você volta num estímulo muito forte, depois você volta num estímulo muito forte. É justamente para manter essa curva lá no alto, né? Você tem um gasto calórico e tudo mais, melhor do que você manter um ritmo super pesado, né? Tem um treino diferente para isso nesse caso.
Tem um objetivo diferente esse treino. Dá para a gente fazer mais alguma? Opa, Enem 2017 de novo. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo do intervalo definido, além de um intervalo de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante o congestionamento. Essa é outra questão que não tem uma pegadinha, mas que às vezes as pessoas, os alunos costumam errar por conta da interpretação. Então, aqui, ó, eu estou variando a velocidade ao longo do tempo, tá bem? O que significa isso? Ó? A velocidade aqui está contínua. Passou esse tempo aqui em um minuto, né? Ele anda de baixo, depois ele acelera, desce a velocidade, ele freia, ele fica paradão, ele não tem velocidade aqui, esses dois e depois ele volta a acelerar. Esse é o movimento dele. Então, quantos minutos o veículo imóvel, veículo imóvel, quando eu estou falando de velocidade, veículo imóvel significa velocidade zero. Por quanto tempo a velocidade foi igual a zero? 2 minutos. Tá? Onde que é o erro daqui? As pessoas às vezes acham que aqui, ó, mostra que o veículo está parado, porque está constante, não tem alteração, não oscila, dá uma sensação de que ele está parado. Isso acontece quando, ao invés de falar velocidade, eu estou falando de posição. Porque quando esse gráfico é constante, quando eu falo de posição, significa que ele não tem velocidade. Se a posição ele continua igual, se ele nem muda a posição para cima, nem muda a posição para baixo, significa que ele está parado. Aí sim. Mas quando eu falo de gráfico de velocidade, para ele estar parado, a velocidade precisa ser zero. Beleza? Tem essa pequena diferença entre as duas. Quero só dar para mais uma. Ficou legal, a gente conseguiu fazer bastante exercício hoje, né? Que eu vou passar para vocês bastante coisa. Opa, essa aqui é interessante também. A gente fecha com ela. Essa aqui é uma questão, me perguntaram na aula passada, se a gente vai ter que, no vestibular, tem questões que a gente vai ter que fazer o gráfico. Eu disse que pouco provável, né, porque você vai ter que, é uma questão objetiva, mas o enunciado é o seguinte, ó. Esse aqui vai ficar bem desorganizadinho aqui no alternativas. Então, alternativas aqui do ladinho. E falta mais duas, né? São 5 alternativas. Então tá assim, ó. A figura, a água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por 2 reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada. Essa informação, que é igual ao cano de entrada, significa que a quantidade de água que entra, né, a vazão que a água entra no reservatório 1, é a mesma vazão que a água sai no reservatório 2, isso é importante. A água entra no sistema pelo cano de entrada, então ele entra por aqui,
né, que está aqui, vai encher aqui o reservatório uma vazão constante, né, então ele enche quando aqui vai começar a passar o reservatório 2. Beleza? Isso aí é o que está dizendo nessa até aqui no enunciado. Suponha que inicialmente os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura do reservatório 1? Eu quero saber o que está acontecendo com o reservatório 1, em função do volume de água no sistema. Então, qual é a altura que a água atinge em função do volume? Então, o meu objeto de estudo está aqui, ó. Esse reservatório vai passar por 3 momentos. Momento número 1, quando os dois estão vazios. Então, o primeiro momento é esse aqui, ó. O reservatório 1 vazio vai entrar para cá. E essa água vai corre na altura do cano. Como ele está falando que essa enche com uma vazão constante, e fica essa vazão constante, mas esse crescimento, ele é um crescimento linear, assim. Ó. Então, ele cresce assim. Ele não pode crescer assim. Então, já me resta como alternativa, eu vou então, até esse momento, ele subiu. O que acontece no segundo momento? Em um segundo momento, vai acontecer o seguinte. Continua entrando água. Só como atingir a altura do cano, a cara aqui vai sair e preencher o reservatório 2. Isso vai acontecer até o reservatório 2 ficar cheio. Né? Essa água vai sair do reservatório 1 e passar para o 2 enquanto tiver espaço no reservatório 2. Só que depois que, enquanto está jogando água para o reservatório 2, o volume de água no reservatório 1 não vai mudar, a altura não vai mudar. Ou seja, fica constante nesse momento. Então, eu vou eliminar a tá vendo? Vai acontecer isso aqui, ó. A altura depois ela é constante, porque toda a água que entra no 1 vai ser jogada para o 2. Tá, e o terceiro momento é o quê? O terceiro momento não vai caber aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vou passar as alternativas aqui para o cantinho, tá? O terceiro momento vai ser quando o reservatório estiver cheio. Então, ó, vai continuar entrando água aqui. Esse reservatório está completamente cheio. Topado, não vai mais para cá, tem mais espaço. Esse reservatório volta a encher na mesma taxa que ele estava enchendo antes. A forma como entrou água não vai aumentar nem vai diminuir. Ele vai parar. Ah, não, peraí. Quase peraí. Quando chegar na altura aqui, ele vai dar uma diminuída, ele não enche na mesma função, do mesmo jeito, porque quando ele chega nessa altura aqui, a água vai subir ao mesmo tempo esse né, eles juntos. E aí, tem uma pequena diferença entre essa e essa aqui, que é a resposta certa. Que esse inclina. Tá vendo? Essa inclinação do final aqui, que é um pouquinho menor, sugere que os dois reservatórios vão subir juntos até eles ficarem cheios. Por causa não enche todos de lá, não. Essa foi que eu tinha feito que estava viajando.
Então, tem esses 3 momentos. O primeiro momento, depois, R1 fica constante. E nesse momento enche o reservatório 1 e o reservatório 2 ao mesmo tempo. O fato de encher ele ao mesmo tempo faz com que a inclinação como estava sendo enchido dê uma reduzidinha, tá? Eu desenhei, eu percebi o que eu estava falando, porque não estava muito certo. Então, tem essas questões aí mostrando para a gente, né, a importância dos gráficos, né? E aí, nos próximos encontros da gente, a gente vê cada tipo específico de função, né? Tem função afim, quadrática, exponencial, logarítmica. A gente vê o tipo de função e a gente também vai estudar os gráficos dessas funções específicas. Tá bem? Ok. E por hoje é isso, pessoal. Obrigado pela aula, professor. Valeu, gente. Tchau. Boa noite, Posso... professor. Boa noite. Posso parar como é que diz? De gravar ou deixo gravando? Só saio? Eu acho que pode parar de gravar, sim. Tá bem.